Olá, bom dia! Hoje é dia 7 de março de 2026. Graças a Deus, um novo dia, uma nova manhã, pela bondade e misericórdia do Senhor. Aqui em São Paulo, manhã tranquila, com chuva banda, serena, na capital, pelo menos na região em que eu estou, aqui próximo à Avenida Pompeia. Graças a Deus, muito tranquilo mesmo pela misericórdia do Senhor. E o nosso texto da devocional desta manhã encontra-se na Epístola de São Judas, versos 24 e 25, onde lemos: Ora, há aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados, diante da sua glória. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Aquele que é, quem é esse aquele? É o Senhor Jesus. É o Deus, como vemos aqui no verso 25, o Deus único, nosso Salvador, por meio de Jesus Cristo. Então, a esse Deus soberano é que se refere o texto de Judas. E vemos que ele é poderoso. Qual é o sentido desta expressão? Sua capacidade, autoridade e vontade. É poderoso para nos guardar de tropeços, nos livrar de queda, de sermos consumidos pela sua ira ou alvos do seu juízo de condenação eterna. E ele diz aqui que ele também é poderoso para nos apresentar imaculados diante da sua glória. Ele usa o seu poder, a sua capacidade, autoridade e vontade para nos livrar de tropeços, com o propósito de nos apresentar a Ele, de nos colocar diante dEle. Quando ele diz aqui diante da sua glória, é diante da sua pessoa, diante do seu ser, para nos colocar diante dEle, imaculados, sem qualquer mácula, sem qualquer mancha, sem qualquer nódoa, sem qualquer defeito que seja. Nós estaremos absolutamente limpos, imaculados, puros diante da sua glória. Que coisa extraordinária. Todo-Poderoso para fazer isso por nós, por mim, por você, por aquele, por aquela que tem a Cristo Jesus como Salvador e Senhor. Colocar-nos ante a sua face, diante do seu ser, como diz o texto aqui, diante da sua glória. É algo que nós não alcançamos. Você pode pensar em algo esplendoroso, extraordinariamente luminoso, como o sol, que nós não conseguimos nem fitar diretamente. A glória de Deus é incomparável. Sua beleza, sua majestade. Mas Ele é poderoso para nos preparar para isso. Porque Ele tem isso como expressão da sua vontade. Nos colocar próximos dEle, juntos dEle, próximos a Ele. Ele quer ter-nos consigo mesmo na sua casa,
O salmista, no Salmo 23, no final do salmo, deste salmo conhecidíssimo, diz: eu morarei na casa do Senhor para todo sempre. Alguém vai dizer assim, não, mas ele estava falando do templo. Davi atribui-se a Davi. Não havia nem templo ainda. Havia um tabernáculo, uma tenda. Casa do Senhor significa a presença do Senhor. E habitarei para sempre diante da face do Senhor, diante da glória do Senhor, do esplendor do Senhor, da majestade do Senhor. Isso significa que Ele, de fato, quer ter-nos consigo na sua casa. Porque se usa casa, que ele disse, glória, o Salmo 23 usa casa, porque a casa é o lugar, bom, infelizmente algumas não são, né? Algumas casas não têm lar. Tem a casa, mas não tem lar. Tem a casa, mas não é um lugar de segurança, de serenidade, tranquilidade, paz. É um lugar de incertezas, de angústias, de aflições, de lutas, de tormentos, abusos. Mas a casa do Pai traduz aquela realidade de lar. Habitarei para sempre no lar do Senhor. Um lar que realmente expande o amor, transporta a alegria, o regozijo, a satisfação, a plenitude de todas essas virtudes. Ele é poderoso para nos guardar de tropeços e nos guardar de tropeços, dando-nos a graça de sermos revestidos desta pureza, desta santidade, para nos apresentar diante dele de forma idônea, não por causa dos nossos méritos, mas de forma idônea por meio de Cristo, na pessoa de Cristo, em Cristo, aceitáveis em sua presença, puros, limpos, imaculados. Bendito seja o Senhor nosso Deus. E assim nos torna aptos, nos torna qualificados mediante o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, mediante a obra que Jesus realizou para a nossa redenção. Nenhuma pessoa humana, a não ser o Senhor Jesus, é redentor. Nenhuma pessoa, a não ser Jesus, é salvador. Nenhuma pessoa, a não ser Jesus, é o nosso santificador, por meio de quem e somente dele, mais ninguém. Por meio dele e somente por ele, somos feitos agradáveis a Deus, diz o apóstolo São Paulo, no amado, na pessoa de Jesus. Bendito seja este que é poderoso, Deus, por meio de Cristo, que nos livra de tropeços e assim nos concede a bênção de sermos apresentados diante da sua glória, da sua majestade, recebidos em sua presença, em sua casa, para estarmos para sempre com ele. Bendito seja o nome do Senhor. Que essa palavra traga ao seu coração paz, alegria, certeza, descanso. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.